Olá, muito bem-vindo, muito bem-vinda. Este é o seu programa Fé para Hoje. Nós nos reunimos aqui na nossa sala, Pastor Edson e eu, sempre trazendo um amigo, amigos, amigas especiais, para discutirmos temas relevantes para a sua vida, para provocar uma nova atitude, para você pensar e saber que há uma outra saída, que há uma outra maneira de resolver um problema, uma situação. É isso, pastor. Nosso programa de hoje vamos tratar sobre suicídio, que é um tema pouco abordado, mas de relevância muito séria, porque em muitos casos nós vamos tratar disso exatamente com os nossos convidados. Mas antes vamos oferecer sempre a revista Princípios e vou destacar hoje na nossa revista Um Dia para Aliviar o Estresse. É um dos temas que você vai encontrar na revista Princípios. É só você entrar lá no site biblia.com.br, fazer a sua solicitação e enviaremos gratuitamente para a sua residência. E essa revista é ótima, é ótima. E se você já buscou a sua revista lá no site, ou outras possibilidades. Ou online, ou fisicamente, há outras revistas também, outros cursos que você pode fazer na área de família, de saúde, finanças, profecias. Então é só biblia.com.br. E os nosso e-mail, nosso Facebook. Vamos falar. Nós temos recebido muitas mensagens no Facebook, inclusive sugestões para os temas que a gente aborda aqui. Então aqui aparece o Facebook para você entrar em contato conosco. Aqui agora o Twitter para você mandar mensagens. O Instagram também. Mande foto assistindo aí o pastor Edson Rosa falando ali do lado da televisão. E o pastor Ronaldo de Oliveira. Isso, pode tirar uma foto comigo também na televisão, não há problema. Mas você deve saber também que o nosso canal no YouTube coloca à disposição todos os programas. Todos os programas para você poder assistir de novo, mandar para os amigos, se inscreva ou inscreva-se no programa ou no canal Fé para Hoje. Seu programa Fé para Hoje, sua nova atitude, começa agora. Para esse tema sobre o suicídio, trouxemos duas psicólogas para tratar, para nos ajudar a compreender as situações, os motivos e as prevenções, o que é mais importante a gente tratar no programa de hoje. Trouxemos aqui a doutora Karen Oliveira, que é psicóloga na Associação Paulista do Vale, da Igreja Adventista, e especialmente no foco do Departamento de Educação. Não é? Esta é a sua área de trabalho e também o consultório, não? Prazer, sempre é um prazer estar aqui, ainda mais falando sobre um assunto tão relevante como esse. Muito bom. E também trouxemos a doutora Tércia Barbalho, que é professora no Centro Universitário Adventista, nossa universidade, e professora na Faculdade de Psicologia. Prazer em recebê-la aqui no programa Fé para Hoje. Obrigada. Muito obrigado. Vou retornar. Muito bom. Pastor Ronaldo, temos alguns dados, algumas estatísticas para a gente colocar. Essa é alguma coisa assim, bastante preocupante, que é um assunto que não se fala e por não ser mencionado muito por medo, por termos mitos, a gente vai tentar conversar um pouquinho sobre isso, mas hoje no Brasil o suicídio já está como a terceira causa de morte depois de homicídios, acidentes de trânsito e aí vem suicídios. E aí seria interessante a gente conhecer qual é a faixa etária, qual é o perfil desse grupo. A gente sabe também que o suicídio tem uma ligação, segundo algumas estatísticas mundiais, 90% dos suicídios tem que ver com alguma questão, um desconforto mental, alguma coisa nesse sentido. E isso é bastante grave. A gente tem que saber lidar, saber tratar. E a gente tem duas especialistas hoje para falar sobre esse assunto. Qual é o perfil do suicida? Só continuando falando um pouquinho sobre estatísticas, Sim. Algumas estatísticas elas trazem a ideia de que existem 28 suicídios diariamente que ocorrem no Brasil, sendo que para cada suicídio existem de 10 a 20 tentativas para que isso aconteça, né? Então, de repente, esse número poderia ser muito mais alarmante em relação a tudo isso. Eu estava vendo aqui uma estatística, os jovens têm mais tentativas de suicídio do que as pessoas mais idosas. As idosas
têm menos tentativas, mas são mais efetivas, não, do que os jovens. Não? Esse é um dado interessante. Esse dado em relação à adolescência, de 10 a 14 anos, agora a gente teve um aumento de 40% no caso de suicídios que acontecia de fato, efetivamente. E 33% entre 15 e 19 anos. Então, a gente teve um aumento quase que numa faixa etária de 50%. Alarmante. É muita coisa, É bastante. muita coisa. Alarmante. Pensando no perfil... Um pouquinho mais perto do microfone, isso. Pensando no perfil, as crianças, né, tem um aumento também muito significativo no universo infantil, essa questão, né, da busca do suicídio. Geralmente são crianças mais frágeis, já com alguma fragilidade, né, emocional. As estatísticas dizem, né, algumas pesquisas, que elas fazem a opção, digamos assim, né, ou ocorre maior número de suicídios no segundo semestre. A possibilidade é de que a pressão escolar, não é, provoque isso. E um achado, na verdade, não estavam pesquisando isso, mas um achado numa determinada pesquisa observou que no Natal e no Dia da Criança quase não existem suicídios infantis. E a hipótese é de que sejam dias felizes para as crianças, que elas estão com a família, que elas estão, né, no entorno de pessoas queridas, é um dia especial. Então, a gente pode, né, de alguma forma, associar, né, sentimentos bons, ambientes gostosos com, né, um sentido da vida. E quando isso não ocorre, né, a falta de sentido para a vida levaria, né, Karen, os sujeitos a buscarem essa saída que não é saída. Sim. E até a gente entendendo essa questão da infância, a gente também entende que hoje existe uma educação para a não frustração. Então, a criança ela já começa a entender que ela pode tudo, o não faz parte da rotina dela. Então, quando ela entra, por exemplo, num segundo semestre, onde ela entende que ela pode fracassar, vamos falar a questão acadêmica, né? Então, ela não consegue lidar bem com isso. Tem a questão das expectativas também, que o pai ele joga em cima dessa criança, são suas, são, né, em relação à criança. Isso também, a criança não tem estrutura emocional para lidar com isso. Karen, você tocou num ponto muito importante, que é a expectativa, né, que os pais têm sobre a criança. A criança precisa do reconhecimento do pai, o pai precisa validar a criança e essa criança também precisa do afeto e do amor da mãe. Então, se ela tem essas duas coisas, né, a confirmação de que ela está, né, tem uma escolaridade, ela é uma pessoinha, né, se é que a gente pode dizer assim, que o pai aprova, que o pai confirma, olha filha, né, tudo bem. Essa criança vai se sentir mais segura. E o amor da mãe. Só que a gente observa hoje em dia, né, a criança fica muito à mercê da terceirização. E às vezes há uma projeção, né? O pai quer alguma coisa do filho, que o filho não tem aquela habilidade, não tem aquela facilidade e fica sendo imposto alguma coisa sobre ele. Né? E o foco excessivo em resultados também. Muitas vezes não é olhado todo o processo, né? Vamos pensar assim, de repente, num resultado escolar. Se eu tirei 8, se eu tirei 9, se eu tirei 10, aí tá beleza. Agora, o quanto eu me esforcei para que isso acontecesse, e muitas vezes o meu 6, o meu 7 é um 10, porque o meu esforço, a minha dedicação, o meu envolvimento naquele processo foi tamanho e, de repente, o resultado é que importa. E aí a criança assim, também ela tem essa dificuldade. Há uma indicação aqui que vocês estão colocando que é uma prevenção, né, pastor Ronaldo? Esse terreno familiar bem trabalhado, bem adubado, bem cuidado, protegido, vai produzir uma plantinha mais sólida, uma raiz mais sólida, mais segura, para enfrentar os problemas que vêm. Isso. Outra coisa, Karen, que você tocou que foi interessante é essa questão da vulnerabilidade, né, e da dificuldade de se aceitar os nãos, de se lidar com, não é, os limites. A sociedade hoje é tremendamente hedonista, que valida apenas o prazer absoluto e o resultado e sucesso, lá em cima. E isso, então, na adolescência fica muito mais evidente. Muito mais evidente, muito mais evidente. Então, quando o sujeito não alcança isso, ele fica muito mal. Dizem, né, alguns que do suicídio ao assassinato, todos nós somos capazes. Exato. Isso é pesado.
só depende do motivo, só depende da provocação. Então, algumas pessoas, ao lidarem com essas frustrações, com o viver, com as pressões da sociedade, a expectativa dos pais, elas se aproximam muito mais, né, do suicídio por conta de que eu não vou conseguir alcançar esse patamar, não vou conseguir alcançar esse estágio. Eu acho que essa é uma das questões porque os jovens estão cometendo suicídio. O aumento tem sido grande e forte por causa da falta de perspectiva, não? Isso. Ele não consegue ver um horizonte, não consegue ver uma perspectiva, não consegue, às vezes, um campo de trabalho, não consegue um espaço. E o problema familiar, aí então acaba levando ou induzindo o indivíduo a procurar uma saída. Sim, que às vezes não nem é foi saída. desenvolvido para aguardar esse trabalho, essa construção, tijolinho a tijolinho, para que então no final eu veja o resultado. Eu quero o resultado aqui Agora. e agora. E isso normalmente não é possível. Então essa questão da perspectiva é algo que parece estar tão distante, mas eu preciso disso agora, né? Uma informação de estatísticos é que os jovens estão morrendo mais hoje a causa do suicídio do que HIV. Sim. Uhum. Então é alarmante isso, né? Com certeza. Como que nós podemos então estimular os jovens a terem mais paciência ou abrir mais o horizonte? Como é que podemos fazer? Como é que podemos ser uma maneira de preveni-los quanto a isso? Acho que isso começa, como você colocou, né, Tércia, na infância. Esse trabalho ele já vem desde sempre, né? Desde a da educação, do desenvolvimento. Mas se ele não teve desde a sua Sim. infância essa limitação, houve pressão. Se ele está sob pressão, o que eu posso dizer? O que nós podemos dizer para ele? Sim, o fator é externo, né? A princípio ele é externo, internaliza isso, mais ou menos? Isso. Ele é externo, Nutre. internaliza e ele então vai desenvolver aquilo positivamente ou negativamente. Agora, é necessário que um fator externo também Quebrar esse ciclo. Colabore para que... E todos esses estudos eles representam significativamente essas tentativas ou o suicídio efetivo baseado na questão da frustração em relação à perspectiva profissional e acadêmica, relações interpessoais, questão de redes de apoio. Isso tudo são questões externas, entre outros fatores, obviamente. A gente está assim falando sobre talvez o que mais apareça, para que isso seja desenvolvido um sentimento que aí se desdobre Por exemplo, a depressão. numa patologia. Depressão é uma doença que nasce com a pessoa, ou todos nós temos essa possibilidade e alguns fatores desencadeiam esse tipo de coisa ou não? Essa pergunta é ótima, né? Segundo a Organização Mundial de Saúde, até 2020, que vai ser daqui a pouquinho, toda a humanidade não passará ilesa de ter pelo menos um episódio de depressão ou um episódio de ansiedade. Então, com fatores externos ou internos que existem, né, uma predisposição genética, se a família inteira, né, já tem histórico de depressão, eu sou uma possibilidade muito maior do que quem não tem essa predisposição genética ou familiar. Agora, o externo também, as coisas exógenas, incidindo sobre uma criança, um adolescente, um adulto que não está preparado ou ele não suporta os reveses, faz com que ele interprete as coisas que são do cotidiano, elas superdimensionadas. Então, já ouvi de criança dizer que ela quer morrer porque ela não gosta da voz dela, que ela tem a voz feia, ou que tem o cabelo não bonito. Então, como a criança interpreta isso? Para ela, aquilo tem um macro, né, significado. Então, a dificuldade de lidar com os reveses da vida também. Tem uns estudos na Itália que verificaram que na Itália o número maior de incidência de suicídio é depois das férias e às segundas-feiras. Então, por quê? Segunda-feira eu vou ter que enfrentar a semana que eu já não aguento mais. E depois das férias, possivelmente, né, o estudo não explica por quê, eu tinha uma expectativa de que as férias fossem maravilhosas, fiquei esperando um ano inteiro, nas férias eu vou fazer, nas férias vai ser bom, nas férias eu vou viajar, e as férias são reais. Nem sempre se viaja do jeito que se quer, nem sempre, não é, a felicidade é tão grande. Então, quando as férias terminam e eu não fui feliz, eu não aguento mais a vida. E aí, retomando, acho que
trazendo essa ideia da questão da felicidade, retomando um pouquinho o que o pastor Edson perguntou, então, assim, e aí, né? Não teve nada disso, né? Essa base familiar, essa construção. Tem alguns estudos bastante sérios em relação à felicidade, da origem na psicologia positiva e tal, que falam que a questão da felicidade ela está ligada em 3 pilares: a questão do objetivo, do engajamento e do prazer. E, normalmente, nós, como seres humanos, focamos só em um, que seria no prazer. Se eu encontro prazer, eu sou feliz. E essa sociedade hedonista que a Exatamente. Então, assim, quando a gente fala de felicidade, vai muito mais além. É ter um objetivo, é ter um foco, desenvolver algo pelo qual lutar. Não é só desenvolver um objetivo, ter um objetivo, é se engajar naquilo. Então, assim, pessoas que estão engajadas, ou adolescentes, ou adultos, em projetos sociais, em algum curso, em trabalhos que lhe tragam satisfação, enfim, atividades que ele está engajado, que ele está construindo para alcançar um objetivo, isso faz a diferença na vida desse ser humano. Então, pode ser um caminho também, se envolver em algo, investir em algo que traga prazer, né? Na clínica, a gente se depara com uma incidência muito grande de pessoas que já não têm mais sonhos, não têm mais objetivos, não têm mais metas, elas não sabem. É quase que a gente precisa alfabetizar a pessoa para ela aprender a sonhar, aprender a ter esperança, aprender a ter expectativas. Então, se eu perco, né, ou se eu não tenho esse alvo, essa meta, esse engajamento, para que viver? Exato. Então, a vida fica muito etérea. Já visto esse esquema que saiu aí de Baleia Azul, etc., 13 razões para o suicídio, etc. e tal. Quer dizer, houve aí uma brecha que foi aproveitada por pessoas insanas, né? Pessoas completamente loucas, e que fizeram a cabeça numa porção de meninos e meninas. Acho que isso tem mostrado que o adolescente, falando de uma forma mais específica do adolescente, ele tem muito mais medo de viver do que de morrer. Isso. Viver, enfrentar, encarar um fim de um relacionamento, encarar a rejeição de pais, de amigos, encarar essa... Para eles aterroriza, né? Morrer... E essa questão da reversibilidade da morte ainda para eles não está muito clara. Então, essa questão da morte para eles não é tão terrível. Não significa assim. A morte que o adulto tenha compreensão da morte. Então, assim, parece bem claro o que vocês estão colocando, que depende muito de uma ajuda externa, né? Então, pais, tutores, a rede de apoio professores, é muito importante. pastores, padres, né? Líderes religiosos têm que ficar atentos a esse tipo de comportamento. Sim. Para poder dar uma solução, ou pelo menos para poder mostrar caminhos, né? Por exemplo, se a criança foi abusada sexualmente, há uma predisposição? Pode. Não necessariamente toda criança abusada tenha, não é, necessariamente tentativas de suicídio em sua história. Nem como toda pessoa que passa por um período por depressão vai ser um suicídio. Exatamente. Então é bem distinto. Essa automutilação, que às vezes é comum também, isso é um primeiro degrau. Olha, a gente não poderia fazer essa ligação, né? O DSM-5, não é? Que é um manual que estabelece algumas patologias, diz que esse comportamento autolesivo, ele não espera a morte. Ele provoca dor para aliviar uma tensão interna. Mas se a gente pensar, né, Karen, que o suicídio também é uma busca para acabar com o sofrimento, nisso a gente poderia ter uma similaridade. Tá? E é uma fala muito presente. E isso é uma atitude bastante comum dentro do universo adolescente e tal. Então, assim, a fala é muito significativa no sentido, eu me corto, porque essa dor ela é maior do que a dor que eu sinto. Então, alguma coisa, em algum momento, supera aquilo que eu não estou conseguindo dar conta de forma interna. Né? Eu apreciei muito. Sim, pois não. Por favor, não depois pode falar. Eu coloco depois. O pastor Ronaldo estava falando sobre, não é, a rede de apoio, não é, e estarmos atentos. Por exemplo, em relação a esse comportamento autolesivo, ou às vezes até tentativas de suicídio mesmo, observar quando a criança ou adolescente usa aquele jaquetão de manga comprida no calor, né, não tira a blusa, o blusão, golas altas, né, sempre de calça comprida. Então, fica guardado no quarto, escondido, horas e horas. Isso. Então, todos são sinais. Alguns sinais. E a gente precisa estar alerta. E tem alguns mitos, né? Por exemplo, eu vou citar só um que eu li, né? Quem fala não se suicida. Isso é um mito, não é?
E há outros mitos também, Sim, né? sim. Não vamos falar sobre esse assunto, porque se falar sobre esse assunto vai desencadear, vai despertar. Isso tudo que a gente tem visto ultimamente, o jogo da Baleia Azul, esse seriado, tem muita gente que critica, olha, de repente esse seriado aí incitou uma série de situações e tal. Eu acho assim que existem muitos buracos em tudo isso, com certeza. Quem assiste entende um pouquinho dessa questão da saúde emocional, mas ao mesmo tempo eu acho que foi positivo por um outro lado. Se provocou uma discussão sobre um assunto que as pessoas preferiam não falar. Isso. E tudo que a gente não conhece, ou que a gente teme, a gente não fala, é natural. Então, eu acho que isso motivou escolas, igrejas, grupos que envolvem adolescentes a falar sobre o assunto. E algo que eles vivem há muito tempo, isso não é de agora. É real para eles há muito tempo. Então eles estão falando assim, mas está todo mundo olhando para isso agora, a gente já vive há muito tempo, né? Então, que bom que agora está sendo falado sobre isso. Eles estão, de uma certa forma, sentindo que eles encontraram um caminho para falar sobre um assunto, e a informação ela é extremamente importante, em muitos casos, ela evita situações. Sim. Não sugere, né? Como algumas pessoas pensam. Uma das coisas que eu acho que é interessante... Desculpa, só aproveitar aqui. Sim. Sugere... A segunda vez que você me não deixa eu falar. E vou fazer outras vezes, Não tem problema. Eu peço desculpas pela sua idade e tudo mais, mas eu vou bebendo uma água aqui. Eu até esqueci o que eu ia falar. A questão de sugerir. Não, a questão de sugerir. Por exemplo, quando você começa a dar muita força, você vai discutir o assunto, não, fulano... ele fez isso, botou uma corda, fulano fez aquilo. Não, mas fulano fez aquilo. Eu acho que essas coisas que a gente não precisa ficar sugerindo. Com certeza. Não é? Uhum. Mas nós podemos dar esse embasamento, essa Sim, proteção. E a partir dessas situações aí, a gente encontra muitos relatos aí na internet, que estão à disposição de todos aí, e alguns casos, assim, você lê, que pessoas entram pelas mais variadas razões, por exemplo, nesse jogo. Que é o caso, por exemplo, de uma menina que tentou e não conseguiu levar adiante, eu acho que chegou na última etapa, enfim, do jogo, e ela falou que ela entrou nesse jogo porque ela não tinha coragem de tirar a própria vida. Então, ali, ela recebia um incentivo, ela tinha uma rede de apoio. A gente não está falando da rede de apoio que seria boa. Agora é a negativa. É uma rede negativa. Para que ela conseguisse E coloca até com um romance, coloca até com uma floreio, né? Romanceado, alguma coisa assim. No caso assim, da série, né? E quem dirigiu isso não se suicidou, né? Não. Então é bom que todo mundo saiba. Essa é a pergunta, agora, né? Porque... Agora, eu gostaria de colocar o seguinte, a doutora Karen já tinha mencionado, de que há algumas coisas para evitar ou para levar isso. Então, eu acho que gostaria, nesses minutos finais, talvez, do programa, a gente salientar algumas coisas Fatores importantes. De proteção, né? Proteção para o indivíduo. Ou seja, o engajamento num projeto. Com certeza. Qualquer projeto. Objetivos. Né? Objetivos. Você ter uma religião, você ter uma crença. Sim. Existem Agora, isso daí, claros pastor, que é o que a OMS muito. fala. Dentro dos fatores de proteção, a OMS coloca, a Organização Mundial de Saúde, coloca... a religiosidade, né? Uma crença. Exato. Que isso daí vai dando embasamento, vai dando segurança. Mas se você não tem ainda uma igreja, você pode ir lá no site procureumaigreja.com.br e vai localizar a igreja adventista mais próxima da sua casa, tá bom? Então, já lhe dando uma sugestão, uma referência, ok? Encontre uma igreja. Encontreumaigreja.com.br, tá bom? Está aí na nossa tela. Eu creio que isso seria fundamental, você ter uma religiosidade, não? Sim. Ter um engajamento numa atividade social ou uma outra atividade. Clube de desbravadores, não é? Aventureiro. É um escotismo. É o escotismo, a prática do escotismo. Cristão. Então, você tem aí as atividades, um hobby, como já mencionamos em um dos nossos programas, ter alguma coisa, ter alguma atividade. Agora, coletiva, se você começa a sentir, tem esses sentimentos de busca, de suicídio, começa a não achar mais portas, procure ajuda profissional. Isso. Sim, quem está próximo também ficar bastante atento a algumas falas, né? A minha vida não vale a pena, ninguém ia sentir minha falta, as pessoas iriam ficar melhor sem mim. Às vezes essa fala, eu vou me matar, não aparece, mas de forma implícita nessa fala, ela está sinalizada. Por outras coisas. Exatamente, né? Cuidar da depressão. A depressão ainda é muito banalizada. Ainda não é levada a sério. Ela foi para o popular, né? Todo mundo se diagnostica como depressivo ou faz isso em relação ao outro. Já que está tudo certo. Isso, né? tá? Para isso vai passar, ore mais.
Isso É falta de preguiça, é mimimi espiritualidade. demais, é Isso. você que a sua vida é tão boa, do resto está tão ruim, por que você está reclamando? Uhum. Algumas frases que tiram esse foco Tá. da seriedade, né? Isso. Então, cuidar muito da depressão com profissionais. E outra coisa, se alguém menciona, né, eu quero me matar, prefiro morrer, a tendência das pessoas ao redor é não fala isso. Fala isso. Imagina, né, a vida é Pensamento boa, positivo. isso é muito positivo. Ai, meu filho não fala isso. Né? E ao contrário. Então, se a pessoa menciona isso, ou a criança ou o adolescente, né, como que a gente pode abordar? Não ignore isso. Né? Por que você está pensando isso? Não é? O que te faz pensar que essa seria uma saída? Será que não teria um outro jeito? Né? Quais os problemas que você tem que estão pesando tanto? Então, quando se abre a possibilidade de tocar no assunto, é a possibilidade, não é, da didática, de esclarecimento, de conversar, de falar, de descobrir que tem outras possibilidades. Abrir novos horizontes, né? Isso. Novas perspectivas de vida, né? Eu fiquei assim, chocado. Nós estamos terminando, já eu vou ler um texto bíblico, mas foi ótimo aqui, a gente tem muita coisa para falar sobre isso, mas eu fiquei assim, podemos fazer um novo programa, dando mais esclarecimentos, mas eu fiquei assim chocado, eu procurei um pouco de informação, o que os pastores estão falando sobre isso, as igrejas estão falando, e eu fiquei um pouco chocado com a orientação que eu vi na internet, né, a palavra suicídio e tal, Bíblia, alguma coisa assim, ore mais, né, Jesus morreu por você. Tudo isso é importante, mas se é uma coisa patológica, por favor, como disse a doutora Tércia aqui, procure um profissional, um psiquiatra, um psicólogo. Isso. Se ele oferecer remédio para você, tome os remédios. Eles podem ser ajustados em algum momento, mas se você parar, eles vão demorar 1 mês, 2 meses para começar a fazer tudo de novo. Então, você está se sentindo bem? Para. Não, faça o tratamento direitinho. Isso é de Deus também. A ciência é de Deus também. Então, busque ajuda. Muito bem lembrado. Busque ajuda. Importante. Oração é importante? É importante. Claro que é importante. Ler a Bíblia é importante. Ir à igreja é importante. Mas busque ajuda. Não é? Se você começa a ter esses pensamentos. Mas a palavra de Deus aqui, ela tem um conforto muito grande, porque Deus é justo. E você pode conhecer pessoas que se suicidaram e poderá perguntar, mas as pessoas vão estar no reino de Deus, né? Suicidaram? A depressão é uma doença. Depressão é uma doença. E Deus pode e tem poder para perdoar todos os pecados. Tenha o conforto de Deus, aqui nesse texto de Salmos 98, 8 e 9, diz assim: os rios batam palmas e juntos cantem de júbilo os montes, na presença do Senhor, porque Ele vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos com equidade. Essa parte aí deixa com Deus. Deixa com Deus. Deus é misericordioso, Deus é justo, mas busque ajuda. Você que está vivo, né, claro, e está tendo esses pensamentos, busque ajuda. Isso é normal ter ajuda num caso desse. Não, você não é um ET. E tenho certeza que no envolvimento com as coisas de Deus, você estará muito bem servido com todo esse aparato que nós mencionamos aqui. Muito obrigado pela sua audiência, obrigado a vocês aqui também por participarem. Pastor Edson e eu estaremos esperando você para o nosso próximo encontro. Programa Fé para hoje, sua nova atitude.